Minhas queridas, olha lá, vocês são tão legais. Vocês não querem ir mais pra lá pra vocês poderem assim, enxergar o quadro? Vem, né? Tá, aproveitem quando eu tô pedindo, que depois eu vou mandar. Ó, vem aqui, ó, venham aqui, ó, aqui, ó. Tem 3 lugares aqui, ó. Venham, venha, vem aqui, ó. Venham, vem. Oi? Não, mas daí não vai caber todo mundo. Vem pra cá, vem pra perto de mim. Eu tomei banho, passei perfume. Não seja assim. Não seja... Fica aqui então. Ali. Vai. Mas aqui vai ficar na frente da gravação. Fica não. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Boa! Chega aí. Minha querida, você não vai ficar isolada aí, ó. Venha. Oi, então vem aqui na frente. Então tá. Não, vocês não são siamesa. Não, vai lá, venha. Não, vocês não são siamesa. Imagina! Aqui, ó, cabe um aqui, ó. É para enxergar melhor o quadro. Que lindo! Lotada a sala. E nem é véspera de prova. Verdade. Não vai nem ter revisão hoje. Tá. Primeiramente, digam e aí. Tá tudo bem? Tudo certo com vocês? Você tá legal? Não muito hoje? Deu treta aí, galera? Nossa, tá gravando? Não dá pra dar um pause? Depois eu quero saber da treta ali que eu cheguei, tava rolando o maior fight ali no grupo. Porra, eu tô curioso, cara. Tá. Terminamos a aula 5 minutos mais cedo pra saber. Pode ser? É alguma coisa envolvendo a viagem. É uma viagem, não é uma viagem? É isso. Treta. Adoro treta. Só tem uma coisa que eu gosto mais de treta, que é treta que eu causo. Aí é o meu lar. Venha, daí já fica aqui também, na primeira carteira. Negociamos, pode ser? Te empresta a tomada e você vem e fica aqui. Fica aqui, cara. Venha. Não, venha. Ô, brother, então você vem na segunda aqui. Isso. Coitado, ficou isolado hoje. Vai, galera. Então, qual foi a última coisa que nós falamos na aula passada? Eu sei que nós estamos trazendo vocês no contexto do Brasil República da Espada, República Velha, era Vargas, e nós paramos aí? Diga lá. Isso, bora. Vamos pra frente então, galera. Então, a gente fez todo um... Oi, chega aí, Rebeca. Venham pra cá. Se vocês puderem, venham mais pra cá, pra poder ver o quadro melhor. Beleza? Se quiser ficar aqui. Aí, ó. Nossa. E daí, cara, a gente veio trazendo vocês na aula passada, né? Desde a República da Espada, Marechal Deodoro, depois Floriano Peixoto, depois a República Velha, política do café com leite, né? Passando por presidentes como Presidente de Moraes, né? Afonso Pena, Nilo Peçanha, chegando em Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, né? E até que nós chegamos lá em Washington Luiz, que tentou quebrar o lance do política do café com leite, aí ganhou a eleição o Júlio Prestes, mas quem tomou o poder foi o Vargas, assumiu o poder com o golpe, música do Chico, meu brother, tá? E daí o Vargas, ele vai, primeiramente, cara, ele vai agradar gregos e corintianos, né, cara? Ele conseguiu unificar a galera da esquerda, que era o tenentismo, e a galera da direita, que era o integralismo. Eu falei isso pra vocês na aula passada, ou não? Chegamos no Vargas, né? Tá. E daí, cara, ele em 30 sobe ao poder, prometendo o quê, velho? Acabar com o coronelismo. Acabar com as oligarquias que começaram lá com Campos Salles. Fala pra mim, Campos Salles. E o que acontece? Ele promete isso, promete uma Constituição, a Constituição não rola nem em 30, nem em 31, em 32, a galera que foi alijada do poder, quem saiu do poder foi São Paulo vai pegar em armas para falar, Vargas, cadê a porra da Constituição, mano? E há uma revolta em 32, a revolta constitucionalista de 32 em São Paulo. Vargas contém a revolta,
de 32 e fala, não, vai rolar uma Constituição. Rolou em 32? Não. Rolou em 33? Não. Rolou quando? 34. Se tem a primeira, talvez, Constituição verdadeiramente democrática do Brasil. Durou quantos anos? 3. Eu não falei isso pra vocês? Fala aí, lê no caderno, ó. Durou quantos anos a Constituição Democrática de 34? 3 anos. Fala como vocês estudam comigo, cara. Estudem comigo agora, pega o caderno, vai lá. Vocês estão ligados que no coque balneário, sabe o que eu tô fazendo, né, cara? Eu tô tirando da sala quem não tá com o caderno. Excluo da sala. Se não tá com o caderno, sai da sala. Entendeu? Que é como se fosse o ingresso pra minha aula. É o documento pra minha aula. É a raquete pra jogar tênis, tá ligado? É o kimono pra lutar, tá ligado? É o mínimo, tá certo? Pega aí o caderno. Não faço isso com vocês, porque vocês estão vindo de bom grado, à tarde aí, mas é importante você ter o caderno e nesse momento se estudar comigo lendo lá o caderno da aula passada, tá? Então fala pra mim aí, ó, se você tá com o caderno aí, ó, a Constituição Democrática do Vargas foi em 1934. Não, por que vocês não falam comigo, cara? Cadê? Eu não anotei isso, mas só 2 falam, é a turma inteira, vai lá, 1934, que durou quantos anos? 3. Aí o Vargas vai fazer o quê? Vai instaurar um regime ditatorial. Em 1937, o Estado Novo. E é aí que nós entramos no contexto dos nossos autores, que vão fazer oposição ao Vargas, que vão fazer oposição principalmente o regime ditatorial do Vargas. E que vão ser, fale agora em voz alta, pelo amor de Deus, esses caras vão ser chamados de neo-regionalistas. Fala aí, ó, neo-regionalismo. Por que neo-regionalismo? Porque já teve regionalismo na literatura brasileira lá no romantismo. É neo porque é de novo. E esse regionalismo é da onde? De que região que vem esses autores? Nordeste. E não só vem no Nordeste, como vão escrever sobre o Nordeste, sistematicamente sobre o Nordeste, tudo bem? E esses autores também são chamados de neo o quê? Realismo. Por que neo-realismo? Porque já teve um realismo com Machado de Assis. Eu coloquei isso pra vocês? Neo-realismo, sim ou não? E neo-realismo por quê? Porque vão ter um enfoque crítico sobre os problemas do Nordeste. Fome, miséria, de um lado coronelismo, de outro lado autoritarismo. Saímos da panela do coronel para cair na frigideira do ditador. Tá ótimo. E é sobre isso que os autores vão escrever. Beleza? E daí, eu não sei se eu coloquei que todos eles têm uma posição política de esquerda. Todos eles, sim ou não? Engajamento político de esquerda, Partido Comunista e tudo mais. Beleza? E nós terminamos aí, foi isso? Tá, então vamos lá. Autores, vem comigo. Não sei se coloquei os ciclos, ciclo da Seca, Graciano Ramos, não sei o que, não. Então vamos aqui, ó. Autores, vem comigo. Autores. Primeiro autor, então, é Graciliano Ramos. Agora só faz silêncio. Ó, como é que vocês são difícil, galera. Vocês são lindos, maravilhosos, vendo na aula à tarde, entendeu? Mas ó como é difícil, né? Eu falo pra vocês falar, vocês não falam. Eu viro pro quadro pra escrever que era pra vocês ficarem em silêncio, vocês começam a falar. Vocês vão na contramão daquilo que eu tô pedindo, tudo bem? Só pra vocês perceberem. Vamos lá. Autores, Graciliano Ramos. Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos, velho, é o mais importante autor dessa fase, dessa geração, tá ligado, velho? O Graciliano Ramos, ele vai ter como características, por exemplo, ele vai ter, por exemplo, a linguagem, a linguagem seca como é seco o sertão. Linguagem seca como é seco o sertão. Beleza? O que quer dizer isso, Joãozinho? Quer dizer que vai ter uma consonância entre a forma e o conteúdo em Graciliano Ramos, sabe? Tipo, eu vou falar de um lugar que passa fome, eu vou falar de um lugar que as pessoas têm das mais variadas necessidades. Então eu não posso falar de uma maneira cheia de recursos de um lugar que é totalmente ausente de recursos, tá entendendo? Uma linguagem florida para um lugar que é árido. Saca? Entende qual é o lance? Então, linguagem seca no sentido que ele tem um estilo, né, conciso. O que quer dizer isso? Que ele escreve pouco, né, contido, tá certo? Econômico,
muito parecido com o nosso... Quem que era o cara que escrevia pouco e dizia muito, o mestre da frase curta, do capítulo curto, o grande mestre do realismo no Brasil? Agora não tem como errar, fala pra mim. O maior escritor brasileiro de todos os tempos, fala pra mim. Machadão, cara! O Machado é muito parecido com o Graciliano e vice-versa. Inclusive, levanta a mão aí, quem que vai fazer como treineiro UFSC? Levanta a mão. Vai cair Machado e Graciliano, São Bernardo e Memórias Póstumas. E talvez a questão possa ser comparando os dois. Só você vai fazer como treineiro UFSC? Ninguém vai fazer como treineiro? Vai abrir agora. Tá para ser aberta, ou já abriu, mas fala, meu querido. Não? Vai fazer? Então, vai cair Graciliano e vai cair Machado. Machado vai cair Brás Cubas e Graciliano São Bernardo, que eu vou falar hoje. Tá? Muito bem, Machado é assim, estilo conciso, contido, econômico. Vai, vamos pra frente. Beleza, vamos pra frente, vamos lá. Estilo conciso, contido, econômico. Vai, vamos pra frente. Graciliano Ramos também ele faz uso do discurso indireto livre. Discurso indireto livre. O que é isso, cara? Eu não sei se vocês sabem, já estudaram isso em redação. O que é o discurso indireto livre? É o discurso que mistura o discurso do narrador com a personagem. Já estudaram isso, não? Não, né? Ó, o que é o discurso direto? O discurso direto é assim, ó. Meu querido, fala uma coisa, qualquer frase. Como é que é teu nome? Bernardo, fala aí, Bernardo. Fala alguma coisa. Oi? Eu treinei hoje, beleza? Ó, discurso direto. Eu sou o narrador e Bernardo disse, 2 pontos, travessão, abre aspas, eu treinei hoje, fecha aspas, ponto. Discurso direto. Eu abri diretamente a voz para o Bernardo, eu narrador, diretamente ele falando. Fala pra mim. Discurso indireto. Bernardo disse para mim que havia treinado hoje. Discurso indireto. Eu estou falando indiretamente aquilo que o Bernardo falou ou pensou. Olha para mim. O que é o discurso indireto livre? Vem cá. Olha para mim aqui, ó. Bernardo estava na sala do professor Joãozinho ouvindo a aula de Graciliano Ramos. Puxa, foi cansativo o treino hoje, hein? E Joãozinho continuou a falar sobre Graciliano Ramos e perguntou a Bernardo o que ele tinha feito. E ele respondeu: por que perguntar pra mim, cara? Por que me escolher? E a aula do professor Joãozinho continua. Tá entendendo? Eu migro do discurso do narrador para o discurso que tá na mente, na cabeça, no pensamento do personagem, sem aspas, sem ponto, sem travessão. Discurso indireto livre. Uma imiscuição, uma mistura do discurso do narrador e do discurso que muitas vezes tá na mente do personagem. Fale pra mim. E por que esse discurso é tão foda, cara? Porque esse discurso, ele consegue extrair as palavras do pensamento, no caso de Graciliano Ramos, olha pra mim aqui, ó, de gente que muitas vezes não tem palavras. Essas pessoas simples que não sabem falar o que estão pensando. Que não sabem expressar com palavras aquilo que estão sentindo. Imagina que você não consiga, você quer expressar alguma coisa, ó, eu queria falar, pega a redação. Não é difícil, às vezes, você querer escrever sobre alguma coisa e você não achar palavras? Fale pra mim. Imagine você viver assim. Eu tenho um pesadelo recorrente, né? Acho que é porque eu falo demais, né, cara? Eu tenho um pesadelo recorrente que eu tô com a minha boca costurada. E eu preciso gritar, eu preciso falar, tem alguma coisa muito ruim acontecendo e eu preciso, sei lá, falar pra minha esposa, pra minha família, pra minha mãe, alguma coisa, e eu não consigo falar. É um pesadelo recorrente, né? Beleza? Mas é um pesadelo, de vez em quando acontece comigo. De vez em quando você não consegue achar palavra para escrever a tua redação. Tudo bem? Fala pra mim. Mas na maioria das vezes você consegue falar, reclamar, brigar, tretar no WhatsApp. Sim ou não? Agora imagine você vivendo assim, ó. Sem você conseguir falar. E não conseguir falar. Aqui, ó. E não consegue falar, porque vocês não têm palavra. Fale pra mim. Pô, é foda isso, cara. É foda isso. E daí vem os narradores, vem os narradores de Graciliano Ramos, em auxílio dessas personagens simples que não conseguem falar, e dele mergulha lá no pensamento, extrai o pensamento. Fabiano corria pelo sertão
vendo vacas e bois mortos aos seus pés. Você é um bicho, Fabiano. Você é um bicho. Você é forte como um bicho, Fabiano. Lute, acredite, Fabiano. E continuava a sua caminhada. Você está entendendo? O narrador vai tentando extrair do pensamento dos personagens palavras de pessoas que muitas vezes não têm palavras. Discurso de pessoas que não têm discurso. Fale para mim. É isso. Discurso indireto livre. Uma forma de fazer o quê? Uma espécie de sondagem psicológica do nordestino. Sondagem psicológica do homem simples, do homem do interior, do retirante, e assim por diante. Tá, muito bem. Já falei então de características, agora eu vou falar de obras. Quais são as obras do Graciliano Ramos? Vamos lá. Obras, isso, né? Mas eu vou começar por outra, né? Caetés. Caetés é seu primeiro romance. É quando o Graciliano Ramos ainda ele era um prefeito lá de Viçosa, Minas Gerais, Alagoas. É o primeiro romance dele. É um romance ainda fraco. Tá? Beleza? Depois eu tenho um outro romance, pessoal. Esse romance é uma paulada, velho. É São Bernardo. Puta que pariu, velho. Que romance foda. São Bernardo, cara, não é nem o cachorro, nem a cidade. Tá? São Bernardo é uma fazenda. Beleza? É uma fazenda. Aí tem um cara chamado Paulo Honório. O Paulo Honório, ele tinha sido funcionário dessa fazenda, ele era muito pobre, e ele fala assim, eu vou ficar rico, eu vou conquistar essa fazenda, eu vou ser dono dessa fazenda, e ele consegue, velho. Por meios lícitos e ilícitos, muitas vezes na bala, muitas vezes matando, ele vai conseguir se tornar o dono da Fazenda São Bernardo, que é a fazenda mais produtiva, mais rica, e ele vai, além de ser dono da São Bernardo, vai fazer o quê, velho? Vai começar a escolher quem vai ser o vereador, quem vai ser os deputados, vai estar articulado com o governador, que por sua vez está articulado com o presidente, numa política que vocês chamaram de coronelismo, oligarquias, tudo bem? Paulo Honório é um coronel, é um latifundiário, beleza? E depois de um tempo, coronelzaço, latifundiário, dono da São Bernardo, dono, se torna o dono da fazenda, beleza? O dono. Coronelzão, matador, violento. E depois de um certo tempo, o Paulo Honório, ele conseguiu comprar a fazenda e prosperar e enriquecer, se tornar mandante político, manda prender, manda soltar. De repente ele quer ter um herdeiro. Ô Joãozinho, calma lá, ele quer ter um filho, né? Constituir uma família, viver feliz. Não. Ele quer ter um herdeiro. Pra transferir tudo que ele conquistou, toda essa fazendarada aí, velho, todas as cabeças de gado, todas as terras, que seja forte que nem eu, igual eu. Aí ele vai pra cidade e ele escolhe lá. Primeiro ele pensa em casar com uma mulher que tinha, né, um quadril largo e poderia dar filhos fortes. Só que ele se encantou por uma moça mais magrinha, miudinha, chamada Madalena. Né? Chega pra Madalena e fala, ô minha filha, o que você faz? Eu sou professora, seu Paulo Honório. Quanto que você ganha? Eu ganho X. Você mora com quem? Moro com a minha tia, que não trabalha, velhinha já, tal. Como é que vai ser a tua aposentadoria? Como é que vai ser o futuro de vocês duas, minha filha? Quantos anos você tá? Tô com 27, seu Paulo Honório. Não casou ainda? Difícil casar nessa idade, minha filha. Eu tô precisando de uma mulher para levar lá para São Bernardo, quero ter filho, quero ter um herdeiro, vamos lá para a fazenda. Aí ela falou assim, mas seu Paulo, eu não lhe tenho amor. Esse negócio de casamento, amor é o menos importante. Olha como é que ele fala, esse negócio de casamento. Mas seu Paulo Honório, eu não tenho nada, eu sou pobre, você vai casar comigo. Eita, minha filha, se nós casa, o negócio bom quem faz sou eu. Você é jovem, bonita, inteligente. Faça um bom negócio. O tempo todo uma argumentação e um vocabulário mercantil. E a Madalena, ela não resiste a esse rolo compressor de negócios. E ela fala assim, eu sempre tive vontade de morar na fazenda, seu Paulo. Se eu for, é mais por isso. E para levar minha tia, dar um futuro de conforto para ela. Vamos, minha filha, vamos, casa comigo. Vamos lá. E eles casam. Uma vez casados, Paulo Honório, uma vez casados, cara, o que vai acontecer?
uma tragédia, né? Por quê? Porque Paulo Honório, ele trata os funcionários como bichos, como coisas, bate nos funcionários, explora ao máximo os funcionários, e a Madalena não. A Madalena é uma pessoa gentil, é uma pessoa generosa, é uma pessoa altruísta. E ela começa, cara, a se interpor na administração da fazenda. Um dia ela vai lá e leva um remédio pros funcionários que estão lá dentro. Aí outro dia ela vai lá e leva cobertor pros funcionários que estão lá passando frio e não sei o quê. E um dia o Paulo Honório tá batendo num dos funcionários porque não trabalhou direito, né? Enchendo o cara de porrada e chicotado, não sei o quê. Ela vai lá e se interpõe. Paulo, para de fazer isso, cara. Olha o que você tá fazendo, tá batendo num ser humano. E ele fala, não é ser humano, é um bicho. Não, é um ser humano. É bicho, mulher. É bicho porque você trata como bicho. Protesto. Quando eu cheguei aqui, já era bicho. Não foi eu que fiz assim, não. E ela fala assim, não, você não pode fazer isso, não sei o que. E daí ele perde a... Mas de quem é você? Pra falar com o senhor de engenho aqui. Pra falar com o coronel. Quem manda nas minhas terras sou eu. Reconheça-se. Ponha-se no seu lugar. E de repente, o Paulo Honório começa a perceber que essa mulher é muito estranha, muito diferente dele, e ele não consegue entender. E como ele não consegue achar nela um espelho, e daí, como diria Caetano Veloso, Narciso acha feio que não é espelho, e que estranha essa mulher aí. Não, mas ela tem que ser parecida comigo. Alguma coisa. Já sei. Ela não quer dar remédio pros funcionários. Ela não quer dar cobertor pros funcionários. O que ela quer é o quê? É dar pros funcionários. Garanto que ela tá transando com aquele marciano, não sei o quê. E de repente o cara começa a desenvolver um ciúme doentio por Madalena, cara. Ela tá me traindo. Ele ia à noite, ficava acordado, olhando pra Madalena pra ver se ela não ia fugir de madrugada pra transar com algum amante. Ficava ali olhando pra ela. E daí vinha o pio da coruja que tinha lá no sótão, cara. E ele achava que era o quê? Que era homem assoviando pra ela. Aí ele abria a janela, velho, pegava a espingarda e começava a dar tiro. Venha, vagabundo, vou te pegar na bala, não sei o quê. E ela na cama, acordava com os tiros, se colocava numa posiçãozinha assim. O que você tá fazendo, Paulo Honório? Eu tô atirando nesses vagabundos, teus amantes, que vem assobiar aí pra você aqui na janela, porra. E ela fala, não, que isso, cara, é a coruja. Tá doido, tá louco. E daí vai, ele ficando cada vez pior, um ciúme cada vez mais doentio, até que, em um determinado momento, ele tá andando pela fazenda e ele vê um pedaço de uma carta, né? Letra da Madalena, entendeu? Jogada assim, e pra um homem, uma carta meio sentimental, beleza? Ele não tem dúvida. Letra da Madalena, só não tava a carta inteira, era um pedaço, ele não conseguia entender, né? Aí ele pega a Madalena pelo braço, olha aqui, ó, sua vagabunda, tá aqui, ó, a prova, você tá me traindo. É uma carta para um homem, fala para um macho, fala que não é. É sim, Paulo. E a letra é tua. É sim, Paulo. Admite então, né? E joga lá para dentro da capela da fazenda. Vai admitir então. Carta para macho. Paulo, eu tava escrevendo lá no escritório, lá deve ter dado um vento e tirou uma das páginas. Pode pegar lá e juntar as cartas, as páginas e montar a carta e ler. Né? Tá admitindo? Tô admitindo, Paulo. Só antes de você ir lá, deixa eu falar uma coisa pra você. Se eu morrer de repente, você cuida da minha tia, que ela nunca fez nada de mal pra você, e você trata ela que nem um bicho, cara. Nem se trata dos teus funcionários, que inclusive, cara, se eu não estiver mais aqui, se eu morrer de repente, trata diferente esses homens, cara, essas pessoas, não faz assim, cara. Quando ela começa a falar assim, quando eu não estiver mais aqui, se eu morrer de repente, ele começa, minha filha, que papo estranho aí, que conversa esquisita é essa? Vamos parar, vamos se acalmar, vamos fazer uma viagem, estou muito estressado. Ela, vamos, tudo bem, pode ser. Aí já era noite, quando eles terminaram a conversa, ela levanta, vai para Casa Grande, e ele fala, quando ele está contando essa história, ele já está com 50 anos, a fazenda já está falida. E a partir de que momento essa fazenda vai falir? A partir dessa noite, dessa manhã. Ele fala, ela saiu da capela, eu devia ter ido atrás, eu devia ter pedido desculpa, conversado um pouco mais, mas não. Orgulhosamente, desgraçadamente, fiquei na capela. E tão cansado, tão estressado, adormeci. Acordo pela manhã e vou para Casa Grande e ouço os gritos da tia. Que começava a falar, a culpa é sua, a culpa é sua.
Ele vai lá e Madalena havia se envenenado. Ele pega a folha da carta que ele tinha, vai ao escritório, junta com as outras folhas e era uma carta, sim, escrita por Madalena para um homem, sim. Para quem era? Para ele. Na carta, ela descrevia mais ou menos aquilo que ela conversou no dia anterior. Achou que não teria essa oportunidade. E daí ele vai olhar em retrospecto, né, e vai falar: eu não reconheci que Madalena era uma pessoa boa, tá? Mas eu não tenho dúvidas que se eu vivesse de novo, eu ia errar tudo igual. Esse meio agreste me deu um coração agreste. Ele termina a sua vida narrando em primeira pessoa. E dá uma olhadinha aqui no título do livro. Esse livro é o livro do quê? É a vida do Paulo Honório, narrada em primeira pessoa. Fala pra mim aí. Tem vários livros brasileiros que é um cara narrando a sua vida em primeira pessoa. Fala pra mim aí, ó. Por exemplo, vai cair na UFSC esse ano, na CAF esse ano, Memórias Póstumas de Brás Cubas. É ele narrando a vida dele em primeira pessoa. E como é que se chama a história da vida do Brás Cubas em primeira pessoa? Se chama Brás Cubas. Dom Casmurro. Dom Casmurro é o Dom Casmurro contando a sua vida. E como é que se chama a história da vida do Dom Casmurro em primeira pessoa? Dom Casmurro, não é o nome dele, mas é o apelido. Fala pra mim. Como é que é o nome da história da vida do Paulo Honório? Porque a vida dele foi o quê? Não foi ele, não foi o ser, mas foi o ter. Ele dedicou toda a sua vida a ter e não foi quase nada. Tudo bem? Fala pra mim. Tá, eu sei o que vai acontecer aqui agora. Essa obra é de um cara de esquerda? É. Tem um enfoque que hoje você pega assim, ó, divide e fala assim: o cara é de esquerda, os de direita já não vão gostar, mesmo sem ler. O cara é de direita, os caras de esquerda já não vão gostar, nem sem ler. Olha pra mim. Eu proponho, humildemente, cara, que você pode ler e fruir obras literárias dos mais variados matizes, sem renegar seus ideais, sem renegar as suas crenças, os seus posicionamentos, e simplesmente fruir uma obra de arte. Fala aí pra mim. Por exemplo, é claro que o Graciliano tá fazendo o quê aqui, cara? Ele tá falando que esse casamento impossível, impraticável, é o casamento entre o quê, velho? Entre o capitalismo do Paulo Honório e o socialismo da Madalena. E é claro que ele vai traçar o capitalista como malvadão e a Madalena como a socialista boazinha. Tudo bem? Raspa esse verniz, que é sim ideológico, raspa isso, cara, e transforma, por exemplo, a Madalena não em socialismo, mas em altruísmo. E acho que altruísta tem em tudo que é lugar, de direita e esquerda. Gente boa, gente generosa. E Paulo Honório tira capitalismo e coloca o quê? Egoísmo. E você vai encontrar egoístas de todos os lados. Paulo Honório está falando de um casamento impossível entre o altruísmo e o egoísmo. Tudo bem? Fala pra mim? É isso. São Bernardo. Tá, vamos pra frente. Aí tem mais. Tem Vidas Secas. Posso? Vidas Secas? Hoje a aula é foda, velho. Vidas Secas. Vidas Secas é uma obra cíclica. Quanto tempo que eu tenho de aula aí? Oi? 15. Vai dar tempo. Vidas Secas, é uma obra cíclica. O tema é uma família de retirantes fugindo da seca. Fugindo da seca. É uma obra cíclica. Por quê? Porque termina como começa como termina. A primeira cena de Vidas Secas é a família de retirantes fugindo da seca. A última cena de Vidas Secas é a família de retirantes fugindo da seca. Termina como começa como termina. Beleza? E que família é essa? É a família que tem como pai o Fabiano. A mãe é a Sinha Vitória. Não, acho que não é isso. Aqui dá. Coque online não, né? Onde que eu entro aqui? Esse aqui? Não. Aqui. Então, a família de retirantes,
é constituída do pai, que é o Fabiano. A primeira série. Você consegue logar aqui, Laura? Seria pedir demais. Logar no segundo, ou até se logar no terceiro, acho que fica mais fácil ainda para mim. Achar a aula. Tô aqui ainda? Tô filmado? Vai, corre lá. Não vai cair. Deu boa? Alguém aqui consegue logar na outra turma? Não, né? Vocês não conseguem. Tá. Obrigado, Laura. Eu fico fazendo assim, ó, qualquer coisa. Eu seguro, faço o selfie. Tá quebrado? Deu boa? Quer que eu segure? Tá, eu seguro. Nossa, quem assistiu esse vídeo, né? Então, será que tá me pegando, cara? Tá? Inteiro? Só que, não, sim, eu tô falando a cabeça inteira. Então, essa família de retirantes, nossa, tô me sentindo influencer. Não, vlog. Felca. Então, a família. Coloca aí, anota aí, ó. Família de retirantes é o Fabiano, o pai. Deu? Valeu. O Fabiano, o pai. Coloca aí. Fabiano, o pai. Beleza? A Cinha Vitória, que é a mãe. Beleza? O menino mais velho, nem nome tem. Menino mais velho. Beleza? Menino mais novo, também nem nome tem. Aí você tem o papagaio. Beleza? O papagaio. E você tem, vou colocar numa outra cor aqui, a cachorra-baleia. A cachorra-baleia tem nome. Beleza? Os meninos das crianças não têm nome, mas a cachorra tem nome. Beleza? Essa é a família. É uma família paupérrima, é uma família faminta, é uma família seca, de várias coisas. De várias coisas. Beleza? Essa família é seca, e brutalizada. Embrutecida. Embrutecida pelo sertão. Muitas vezes animalizada pelo sertão. Fabiano muitas vezes só grunhe com Cinha Vitória, por quê? Porque eles não têm vocabulário, eles não têm palavras. Tá certo? Essa família, todos são embrutecidos, animalizados. A primeira cena, inclusive, né, galera, o Fabiano, ele tá andando e ele vê o menino mais velho caído de sede, de fome. E o que ele faz, cara? Ele dá uma facãozada no menino. Ele pensa até em matar a criança, porque tá atrasando a viagem. E dá uma facãozada, só que com o lado do facão. Tá entendendo? Pra ele levantar. Levanta, endemoniado. Mal fala. Ei, diabo, levanta. Vamos andar. E essa família que é embrutecida, animalizada pela seca, tem um chão em que não tem vegetação, não tem verde. O que está semeado pelo chão, sabe o que é? As ossadas dos animais, embranquecidas, dos cavalos, do gado. Tá certo? Ele olha no chão e de repente o chão pega fogo. Seca, que tem combustão espontânea. Beleza? Em determinado momento o papagaio morre. Quando morre o papagaio, a baleia vai lá comer os pedaços mínimos do papagaio para se alimentar. Assim a Vitória vai lá e pega um pouquinho do sangue para lamber e se alimentar. E essa é a situação. E encontra... olha só. O papagaio, antes de morrer, o que o papagaio fazia, cara? O papagaio late. E por que o papagaio late? Porque a pessoa, entre aspas, que mais, entre aspas, fala na família é quem? A baleia. Para ver como essas vidas
são secas. O contraponto é a baleia. A baleia se humaniza. Ela é a personagem mais humana do livro. Beleza? E ela não só ela é humana como pensa, como se expressa, mas ela é humana como sonha. Porque eu queria que vocês entendessem aqui, ó, essas vidas, elas são secas em vários sentidos. Elas são secas do quê? Qual que é? Fala pra mim, ó. A primeira secura aí, ó, a mais óbvia. Seca do quê? É seca porque não tem o quê? Água, óbvio, né? Mas é seca porque também não tem o quê? Não tem comida, tá certo? Não tem comida. E daí quando as pessoas não têm comida, elas ficam secas. Não usa esse termo. A pessoa tá magra, secou, tá seca. Sim ou não? Seca de magra, seca de não ter comida. Fala pra mim. Ah? Mas elas são secas também do quê, cara? Seca de palavras. Elas não conseguem falar. E elas são secas, cara, do que também, velho? Daquilo que é talvez a característica mais fundamental do ser humano, cara. Amor, mas além de amor, cara, talvez isso não há secura, porque eles se amam. O Fabiano, apesar dessa bruteza, ele ama o filho. Depois que ele pensa em matar o filho, bater no filho, ele põe o filho nas costas e vai andando com ele, mesmo cansado, entendeu? Então eles têm amor entre si. A secura é de uma outra coisa, cara. Talvez a coisa mais bonita que o ser humano tem, que é a capacidade de sonhar. Sabe qual é o sonho da Sim a Vitória? Assim a Vitória sonha em ter uma cama. Porque ela dormia na pedra. Tá entendendo? Quando você vai secando as pessoas o mínimo, o chão se torna o teto. E quem que vai sonhar com justiça social se não tem uma cama para repousar à noite, se não tem um prato de comida para comer na próxima refeição? Tá entendendo? Tem um livro que vai cair na Federal do Paraná chamado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Carolina Maria de Jesus, cara. Ela cata comida do lixo. E ela tem um sonho. Qual que é o sonho dela, cara? O sonho dela é um dia fazer uma lagosta para seus filhos. Olha o sonho deles, cara. O teto e o chão são o mesmo. Porque se você seca nas pessoas as coisas mais elementares, ela vai sonhar com o quê, cara? Com as coisas mais elementares. Tem uma música dos Titãs, eu acho que eu coloquei aqui pra vocês, cara, que fala sobre isso. Né? A música chama-se Comida. Já caiu em vestibular, cara. E diz assim, ó, comida é pasto, bebida é água. Você tem sede de quê? Acho que não coloquei. Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão. O ser humano foi feito para muito mais, cara, do que pasto e do que de bebida. Fale a pra mim. E quem que vai sonhar como humano? Vou acabar a minha aula, cara. A cachorra-baleia, cena mais triste da história da literatura brasileira. Ela fica doente e o Fabiano vai ter que sacrificar ela, porque senão ela vai sofrer mais, não tem cura. Não tem pet, não tem veterinário, não tem remédio, ele dá um tiro na baleia. Só que o tiro não pega em cheio, ela começa a agonizar. E você vai entrar na cabeça da baleia. E a baleia tá quase morrendo, tá sofrendo, suando, e de repente ela começa a, o quê? Delirar. Sonhar com o quê, velho? Com um mundo melhor. Ela vê um Fabiano enorme que sorri e não dá tiro nela, mas acaricia ela. Ela vê os dois meninos gordos correndo pelo campo, felizes. Literalmente, a cachorra-baleia sonha como ser humano. Ela sonha com um mundo melhor. Em contraposição, assim a Vitória que está sonhando com uma cama, porque ela não tem o mínimo, a baleia sonha com um mundo melhor. Mas calma, não terminou a história ainda. Qual que é a última cena? A última cena, cara, é o Fabiano olhando para o céu. E o céu vai estar tapado do quê? Das aves de arribações. O que são aves de arribações? São aves muito resistentes ao calor. E se essas aves estão migrando, é porque a seca que vem vai ser muito forte. E daí ele, sem falar nada para assim a Vitória, pega, põe as coisas e termina como começa, fugindo da seca. Pega o menino mais velho, o menino mais novo e vão. Essa é uma pintura também de um cara da segunda geração chamado Cândido Portinari. Não é a família do Fabiano, mas é uma entre tantas milhares, milhões de famílias retirantes que fugiam da seca. Aqui são urubus, mas podiam ser as aves de arribações. Aqui são as ossados animais que estão plantados no chão e não o verde, e não a plantação. Mas mais bacana ainda, para terminar a minha aula, galera, é comparar essa obra do Portinari com o livro do Graciliano Ramos e essa música do Luiz Gonzaga, galera.
Tá? O Luiz Gonzaga tem uma música chamada Asa Branca, que é exatamente a última cena do Vidas Secas. Tá? Que é quando o Fabiano olha para o céu e vê as aves de arribações migrando, tá? E vai seguir jornada. Beleza? Eu tenho 3 minutos, não guarda o material, fica comigo. Tá? É 3 minutos que eu tenho, Laura? Não. 4. 2. 4. Não guarda, fica comigo. Já pararam pra pensar nessa letra? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Quando olhei a terra ardendo igual fogueira de São João, a terra pegando fogo, combustão espontânea, por quê? Por causa da seca. A mesma cena lá do começo do livro. O chão pegando fogo, igual fogueira de São João. Fala pra mim. Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. O que está plantado no chão são as ossadas, os animais. O gado, o alazão, que é o cavalo que morreu. Até mesmo a asa branca bateu asa do sertão. Então eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. A asa branca voou e eu também retirei. E daí tem os idiotas que falam, por que ele foi sozinho e não levou a Rosinha? Aqui tem uma coisa biográfica. O Luiz Gonzaga era um jovem pobre, filho de um sanfoneiro, que teve a coragem de ficar apaixonado pela filha de um coronel da vida real, lá da cidade dele. E chegou pro coronel e falou assim, gosto da sua filha, quero casar com ela. O coronel diz, só não te mato agora, moleque, porque respeite seu pai, seu Januário, sanfoneiro das nossas festas. Vaza daqui, senão eu te mato. E ele foi pro Rio de Janeiro, passou fome, passou por várias coisas, até que se tornou o rei do Baião. Mas sempre pensando em quê? Em voltar. Hoje longe, muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo, eu voltar pro meu sertão. E daí eu acho que a pergunta que todo mundo faz quando eu canto essa música para interpretar essa letra, cara, Joãozinho, mas eu nunca tinha parado para entender essa letra, né? Porque essa música, ela é mais rápida, né? Ela é mais animada. E por que uma letra tão triste numa música tão animada? Porque esse cara é um tradutor, não só da música brasileira, mas da cultura, da essência do brasileiro. Que é o quê? Que é ter esperança mesmo nas piores situações. E por isso que essa música não é do jeito que eu estou tocando. Ela é animada, porque tem sempre uma esperança desse brasileiro que sempre acredita que as coisas podem mudar, podem ser melhor. E daí isso termina com uma coisa linda, cara. Quando o verde dos seus olhos se espalhar... Olha que metáfora, quando o verde dos seus olhos se espalhar na plantação. Quando o verde dos seus olhos se espalhar na plantação, eu já seguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração. Por isso que é animada, por isso que o Baião é assim pra cima, porque tem uma esperança de voltar, de que a seca vai terminar, de que a fome vai passar. Fala, Rã, pra mim. Não tocou meu sinal ainda, né? Acabou? Só canta uma vez, só uma vez, a primeira estrofe, vai. 1, 2... Quando olhei a terra bem do jeito original, vai. Qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha
A última, só pra acabar, vai. Quando o verde dos seus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viu? Meu coração. Digo tchau. Valeu!